Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, queria falar sobre um assunto bem simples aqui rapidinho, tá? É sobre por que que você aprender sobre o mercado financeiro vai abrir sua mente. E eu não tô dizendo só no mercado financeiro, tô dizendo em outras áreas da sua vida. Porque na realidade é o seguinte, tá? De maneira bem resumida, eu vou tentar simplificar aqui a minha linha de raciocínio no meu pensamento. Ai, que loucura, bora lá. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente fala de margem, de garantia, de trava, de opção. Então, por exemplo, assim, vamos começar a falar de opção. Já começar a falar de opção, mano. Você tem lá o seu portfólio, está a crescer, você quer misturar renda fixa com renda variável, aí você aprende o que é uma call, o que é uma put, o que é uma venda coberta e tal. O que acontece? Você já começa a ver de cara que você vai ter que aportar mais dinheiro. Isso aí, intrinsecamente, já faz com que você queira pensar em aportar mais dinheiro. Que intrinsecamente faz com que você queira pensar a ganhar mais. Que intrinsecamente faz com que você queira pensar em ganhar mais fora do mercado. Ou seja, no seu trabalho, seja você fazendo hora extra, seja você estudando para uma profissão melhor, você estudando para um concurso, você pensando como um empresário, você começando a pensar em maneiras diferentes de rentabilizar e ganhar dinheiro. Então, por isso que eu acho que é interessante para a pessoa aprender mercado financeiro, porque não só ela vai aprender sobre cuidar das suas finanças, mas estou dizendo assim, aprender tudo, tá? Renda variável, renda fixa, estrutura de opção, forex, tudo. Isso vai estimular a mente da pessoa para que ela comece a pensar no financeiro dela, que ela tem que pensar porque é a base que sustenta tudo, né? É o quase tudo. É a base financeira do mundo, infelizmente, galera. Mas assim, você tem essa base e aí você vai começar a pensar fora do mercado, que é o que eu comecei a fazer. Por exemplo, por que você acha que eu tenho esse canal? Galera, óbvio que eu quero ensinar vocês. Galera, óbvio que eu quero ensinar. Mas é óbvio que eu também quero ganhar dinheiro. Eu não sou hipócrita. Eu tô aqui pra ensinar, óbvio que eu quero vender meus cursos, eu quero fazer. Ah, que não sei o que, quer dizer que não sei o que. Galera, eu tô trabalhando. Isso daqui, apesar de ser um vídeo de graça pra vocês, pra mim eu tô tirando meu tempo. E não mais do que isso, se eu tenho uma habilidade que eu posso ensinar alguém, óbvio que eu vou querer ganhar dinheiro. Mas por que eu tô falando isso? Por quê? Porque isso fez com que eu pensasse de uma maneira diferente. Entendeu? E não só ensinar, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho esse projeto aqui nesse canal, mas eu tenho outros canais. Eu tenho outras coisas que eu faço. Eu não trabalho só com esse canal. Eu tenho mais um monte de outras coisas que eu tento fazer para pensar como empreendedor. Ou seja, olha só a linha de raciocínio. O mercado financeiro me ensinou a ser um empreendedor. Porque além de eu ter que ser um empreendedor aqui no mercado, para fazer a renda semanal, mensal, trade, blá blá blá, 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 diversificação de patrimônio, entender sobre risco, alavancagem, diversificação, que é o que eu já falei. Enfim, no geral, aposentadoria, pensar no meu futuro, talvez meus filhos, minha família, meus amigos, também me fez pensar como empreendedor. Por quê? Porque tem que ganhar mais. Sabe, lembra aquela questão lá, por exemplo, pô, você compra uma ação da Petrobras, ela tá no 36. Aí você vai lá e compra mais uma. E o mercado cai pro 20 e você compra mais uma. Cara, você vai melhorar o seu médio. Só que conforme você vai tendo muita ação ali, por exemplo, é só um exemplo, você vai. Aquele aporte que antes ele melhorava o seu médio, ele já não melhora tanto. Ou seja, você tem que ganhar mais dinheiro. Não pra você ficar aportando em Petrobras, não é isso que eu tô dizendo, mas é a analogia do preço médio, entendeu? Você consegue fazer mais, tanto pra você melhorar o médio, quanto pra você ter uma renda maior, ter mais dividendos, blá, blá, não sei o quê. E você começa a pensar como empreendedor. Ou seja, o canal do YouTube que eu tô tendo, ele é uma forma de eu ganhar futuramente. Entende? Só que isso não significa que você vai fazer por esse caminho. Talvez você passe por outro caminho. Como eu falei, esse daqui é um caminho que eu sigo, sim, mas tem outros caminhos. Eu trabalhei com tráfego pago, já trabalhei com tráfego pago. Trabalho com outros tipos de canais no YouTube que não tem nada a ver com isso daqui. Trabalhei já com venda de produto no Mercado Livre. Já trabalhei com outros produtos no tráfego orgânico. Então, assim, é muita coisa afiliado, né? Então, assim, é você pensar como você pensar em como ganhar mais. E não necessariamente precisa ser como um empresário. Eu sou mais a favor, eu gosto mais, eu tenho esse viés de pensar como empresário, porque eu sempre fui autônomo a vida inteira. Então, pra mim, eu gosto muito de mexer assim, mas tem pessoas que vão pra área, por exemplo, de concurso. O cara vai ter um salário fixo, ou ele vai, por exemplo, no emprego, que ele vai tentar se qualificar pra caramba, vai estudar pra caramba, pegar mestrado, doutorado, sei lá o quê, pra ele poder ter uma vaga de emprego bem, pra ele ganhar um salário alto, pra ele poder aportar mais, pra ele poder ter o portfólio dele ali. Mas tudo no resumo significa sobre ganhar mais. Então, só de você querer aprender, ele já vai te transformar numa pessoa melhor. Porque só de você pensar em querer evoluir, pensar em querer melhorar, pensar em querer achar outras maneiras de se especializar pra você poder ali ganhar mais, pra você investir, pensar no teu futuro, você já tá na frente de muita gente que nunca vai pensar no futuro delas, entendeu? Seja por N condições, às vezes a pessoa não tem estrutura, às vezes não teve base, mas isso é uma outra questão, entende? Mas o ideal é, tenta fazer o que você pode dentro da sua realidade. Por isso que eu falo, o mercado financeiro sempre vai ser bom pra você aprender, né? E como eu
falei, agora o que você não pode é ficar lá colocando dinheiro, quebrando toda hora, porque aí já fica ruim, né? Porque senão uma coisa que é pra ser benéfica vai ser maléfica. Tipo, ficar lá no índice quebrando uma conta todo dia. Aí é foda, entendeu? Por isso que eu falo, limite, rapaziada. Tudo tem o seu risco. Mas olha só que legal, ele abre portas pra você. Então, eu sempre pensei como empresário, como autônomo, expandir fontes de renda, criar negócios, pensar em escala, pensar em longo prazo, empresa, gerar equity, fazer minha marca, meu nome. Cara, isso tudo que eu tô fazendo aqui, eu só tô fazendo porque eu aprendi a desenvolver essa mentalidade. Porque senão até hoje eu não teria nem feito isso. Entendi? É claro, galera, eu não ganho nada hoje com o YouTube, né? Talvez um dia eu ganhe alguma coisa. Se eu ganhar 1 centavo por mês com o YouTube tá ótimo. Mas eu não ganho nada ainda com o YouTube, entendeu? Mas a questão é, a mentalidade ela já tá programada pra uma mentalidade de mais abundância, né? E isso tudo de maneira honesta, porque não tem nada de errado aqui. Principalmente porque eu sempre fui bem claro com vocês, desde o início. Eu não quero criar uma imagem de promessa falsa, de não sei o quê. Claro que a gente faz o marketing para vender. Tem que vender, você tem que ter uma promessa ali. Mas tudo tem o seu limite e claro que você tem que mostrar um produto que funcione e algo que funcione. Então, é sobre isso que eu venho tentar ensinar. E aí, é isso, sabe, galera? Você pensar como empresário, você pensar, ou talvez não como empresário, mas pensar em criar múltiplas fontes de renda, tanto pra você quanto pra sua família, sabe? Pensa quantas pessoas você não ajudaria se você estiver bem. Né? Não é só sobre você. Não é, é só sobre eu vou ganhar. Cara, às vezes você vai ajudar a tua família, às vezes tua mulher, teu marido, seus filhos, seus amigos, pessoas com que você pode ajudar, sabe? Então, assim, pelo menos é o propósito que eu luto, sabe, galera? Eu não luto só por mim hoje em dia, eu luto também pelas pessoas que eu amo. Então, é assim, sabe, galera? Então, pra mim, isso aqui é você tá evoluindo, né? E ser um homem ou uma mulher aí de valor que tá querendo sempre o melhor pras pessoas à sua volta. Então, é por isso que eu falo, galera, estudem, porque você não tem nada a perder. Claro, faça direitinho e, se puder, estuda aqui com a gente que a gente vai aprender. É. Junto, beleza, pessoal? Jogando um verde aqui pra vocês se inscreverem pro meu canal. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, quer aprender, quer evoluir, não vou prometer que você vai ganhar dinheiro, nada disso, mas eu vou prometer que a gente vai estudar bastante, que tem bastante coisa aqui legal, que se você gosta desse mercado, talvez você crie uma possibilidade de ganhar algum dinheiro. Beleza? Então, bora pra cima estudar. Vamos vencer o mercado. Estudar pelo resto das nossas vidas, galera. Tamo junto, valeu. Obrigado.